bem-vindos ao nosso episódio de hoje do podcast Semeadoras do Agro. Hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial, a nossa vereadora da capital de São Paulo, Sonaira. Gente, essa mulher aqui foi a primeira secretária da mulher, né, do estado de São Paulo. Que prazer recebê-la ao nosso podcast. E hoje ela vai compartilhar um pouquinho para nós, que nós temos muita curiosidade, como a Sonaira chegou na capital de São Paulo, da onde a Sonaira vem, contar um pouco da história dessa mulher maravilhosa que é a Sonaira. Seja bem-vinda, Sonaira. Que prazer recebê-la aqui no nosso podcast. Você sabe que você é uma pessoa que mora no nosso coração aqui, desde quando nós te conhecemos, né? Quando você foi nomeada secretária, não conhecia antes, mas tivemos o prazer. Então, eu quero que você se apresente um pouco para essas mulheres maravilhosas que estão nos assistindo, para elas conhecerem quem é a Sonaira, de onde veio a Sonaira, como a Sonaira, né, hoje, pelo segundo mandato, né, vereadora da capital de São Paulo, que eu acho que é o maior desafio, né, porque é muito difícil se eleger vereadora de uma cidade como São Paulo, né? Mas conta para nós dessa Sonaira. Ju, eu quero te agradecer mais uma vez pelo espaço que você sempre dá para as mulheres. Dizer que é uma honra sempre estar aqui na FAESP, estar com as semeadoras, estar com você, estar com o Tirso. Vocês são pessoas de verdade que fazem a diferença na vida de outras pessoas. E eu acho que é isso que fazem vocês serem essa potência que vocês são hoje e referência para muitas mulheres, enfim, para o agro no geral. Eu sou a Sonaira, eu sou de uma cidade do interior da Bahia, chamada Pé de Serra, que tem 14 mil habitantes. E eu vim para São Paulo através de uma mulher muito guerreira, que é uma tia minha, irmã do meu pai, que já morava aqui em São Paulo há mais de 20 anos. E lá em 2008 eu concluí o ensino médio e eu tinha um sonho, que era estudar Direito. Olha! Só que a minha cidade do sertão da Bahia não tinha faculdade, não tinha nem a faculdade à distância ainda. E lá, quando o aluno ele conclui o ensino médio, ele tem duas opções. Ou ele fica na cidade, trabalha no comércio local, trabalha em alguma escola particular, ou ele tem, né, algum familiar que consiga sustentá-lo em Salvador ou em Feira de Santana, que é a cidade mais próxima. Não era o meu caso. E aí eu fazia o Enem, eu conseguia nota para entrar em algumas faculdades, mas eu não conseguia me alojar nas cidades vizinhas por essa dificuldade financeira. E aí, 2012, 2013, a irmã do meu pai, que já morava aqui em São Paulo há mais de 20 anos, ela foi passar uma festa de Páscoa com a gente. Olha que coisa! E neste ano ela foi determinada. Ela disse, olha, eu vou, mas eu só volto para São Paulo com você. Porque Deus falou para mim que eu não posso voltar para São Paulo sem você. Eu olhei para a cara dela assim, eu falei, imagina que eu vou para São Paulo. De jeito nenhum. Eu não aceitava, Ju, a ideia de que para eu realizar o sonho, o meu sonho, de que para Deus me abençoar, eu tinha que sair da minha casa e morar de favor. Eu tinha que sair da minha terra e vir para uma terra que eu não conhecia. Mas a minha tia era uma pessoa muito especial, muito querida. E para não decepcionar, já que ela já foi de passagem comprada, eu vim para São Paulo. E eu trabalhei a minha mente da seguinte forma, eu fico 3 meses e depois desses 3 meses eu volto. Eu vou só para não decepcionar minha tia. E assim aconteceu, eu vim para São Paulo, mais ou menos lá em 14 de abril de 2013, eu vim para São Paulo com ela. E ela falou assim para mim, por que você não faz um teste, distribui seu currículo, leva sua nota do Enem nas faculdades, quem sabe não dá certo. E eu ia, eu fazia aquilo e eu nem entendia por que eu estava fazendo se eu não queria ficar. E aí eu fui, distribuí meu currículo, fui na faculdade, apresentei minha nota do Enem. E aí mais ou menos uma semana depois, a primeira empresa que eu trabalhei aqui em São Paulo foi na LBV. Eu era operadora de telemarketing. E aí eles me ligaram, seu currículo foi selecionado, vem aqui e tal. Depois a faculdade me ligou, olha, sua nota te aprovou para o curso de Direito.
E aí, quando eu me vi muito próxima daquilo que sempre foi o meu sonho, e eu sempre tive dificuldade, né, para realizar, eu falei, eu vou ter que ficar. E aí eu liguei para minha mãe e falei, ó mãe, eu não vou voltar mais. Aí ela, como assim, menina, você não vai voltar? Não, você não saiu tudo planejado, porque no fundo também era muito ruim para nós a distância. Nós nunca vivemos, né, nessa distância, né, toda. E aí eu falei, não vou mais. E aí depois que eu entendi que aqui em São Paulo, trabalhando, eu iria conseguir realizar o meu sonho de estudar e melhorar a vida dos meus pais na Bahia, eu falei, vou ficar. E aí, depois que eu falei, pronto, decidi, vou ficar, eu determinei outra coisa na minha vida. Eu falei, eu vou concluir meu estudo, vou ser advogada e vou voltar para minha terra. E era isso que eu tinha projetado na minha vida. Fiquei emocionada, né? Desculpa. Mas, ai, gente, que história linda! Não conhecia a Sonaira. Meninas, prestem atenção, olha que história. Gente, estou emocionada demais. Só um minutinho. Toma uma aguinha. Vamos lá. E aí eu fiquei. Eu falei, bom, agora que eu já tenho isso, eu vou estudar, vou ser advogada, volto para minha cidade, abro um escritório de advocacia e resolvo o meu problema, né? E ajudo também a melhorar a vida dos meus pais. Não aconteceu nada disso. Depois de algum tempo, eu já cansada de ser operadora de telemarketing, eu cheguei um dia na faculdade e falei, vou passar no painel de estágio da faculdade para ver o que tem por lá de oportunidade. Estou passando lá pelo painel e vejo um estágio na Polícia Federal. Eu falei, gente, mas não pode ser real isso, né? Imagina, dando soco porque aqui. na verdade é super difícil, né? Eu falei, não deve ser real, deve ser uma piada e tal. Mas aí sim, eu tirei o papel e liguei lá. E aí o RH que entendeu falou, não, nós temos de fato essa oportunidade aqui, a senhora precisa passar, que nós temos uma entrevista, a gente tem algumas etapas do processo e tal. Eu falei, tá bom. E aí eu passei, fui lá e aí fiz a entrevista, uns 15 dias depois eles me ligaram, falaram, ó, seu currículo foi selecionado, pode vir aqui. Eu fiquei super feliz, né, uma oportunidade de estágio na minha área. Na Polícia Federal. Na Polícia Federal, outras oportunidades. Fui lá. Ju, quando eu cheguei, que o cara me deu o contrato, que eu olhei o contrato, eu falei, não é possível. Na LBV, se eu batesse a minha meta de doação, eu consegui um salário mais ou menos de R$800. A minha tia era mãe solteira, pagava aluguel, tinha 2 filhos, era cozinheira e tinha mais uma na casa que era eu. Então, R$800 já ajudava bastante. Quando eu peguei o contrato da Polícia Federal, já com vale coxinha de estagiária, era R$496. Eu falei, inviável, não tem condições. Eu peguei o contrato, fui para casa decepcionada. Cheguei em casa, minha tia já estava, minha tia sempre foi uma mulher de muita fé, sempre foi uma mulher guerreira, uma mulher que acordava cedo, deu conta dos 2 filhos, enfim. E aí quando eu cheguei, ela já estava na cozinha fazendo a janta. Eu me lembro que eu cheguei, sentei e tal, eu falei, tia, apareceu uma oportunidade muito boa hoje de trabalho, mas eu acho que não é ainda a minha vez. Aí ela deixou a louça lá na pia e falou, mas por que não é a sua vez? Eu falei, na LBV, se eu bater a minha meta de doação, eu consigo R$800. Neste contrato de estágio aqui, é 496, já com vale coxinha. Aí ela olhou para mim e falou assim, mas só, você não sabe as oportunidades que Deus pode abrir na sua vida através desse pouco. Aí eu olhei para ela e falei, como ela é? Você não sabe as portas que Deus pode abrir através disso que hoje você olha e diz que é pouco. Não, pode aceitar, pode ir que o resto aqui eu seguro. Eu fui pela fé dela. Meninas, olha como a gente sempre fala, que a gente precisa ter fé, a gente precisa acreditar. E nessa sua trajetória de quando você saiu da tua casa, lá a casa dos seus pais, até esse momento que você já contou aqui pra gente, vai contar mais, foi tudo movido pela fé, acreditando em você. E é isso que eu falo para essas nossas meninas que estão nos assistindo. A gente precisa acreditar em nós. Mas e aí?
E aí eu fui. E aí quando eu cheguei a primeira delegacia, delegacia que eu fui fazer o estágio era a Deleprev, que é a Delegacia de Crimes Previdenciários. E eu estava no meu primeiro ano, né, do curso de Direito. Eu entrei para conversar com a chefe do cartório, e aí eu sentei assim de frente, ela pegou uma pasta gigante assim, e ela começou a folhear os nomes dos escrivãos da delegacia, dos delegados, para saber com quem ela ia me colocar para trabalhar. E eu sentada assim na frente dela, folheando, e ela lia os nomes e falava, não vou te colocar com esse, não vou te colocar com esse aqui também não. E aí ela parou no nome do Eduardo Bolsonaro. Eu nunca tinha ouvido falar de Bolsonaro na minha vida, nada disso. Aí ela disse, já sei, vou colocar para você trabalhar com o Eduardo Bolsonaro. Ele não está aí hoje porque ele estava de operação, ele está de folga, mas na segunda-feira ele está aqui. Então eu vou te levar, vou te apresentar a sala, vou te apresentar como é que você vai começar a trabalhar, e assim ela me levou. Na segunda-feira, quando eu cheguei, o Eduardo já estava lá. E ele já tinha arrumado uma sala, uma mesa para mim, colocado um computador. E a gente começou a conversar, a trabalhar e estabelecemos ali uma relação muito boa de trabalho e de amizade. 2014 foi a primeira eleição do Eduardo para deputado federal. Isso em um ano. Em um ano. 2014 foi a primeira eleição do Eduardo para deputado federal. E ele me convidou para trabalhar com ele no escritório de campanha dele. Então eu trabalhava com ele de manhã, continuava o estágio à tarde e à noite eu ia para a faculdade. Ele vence as eleições de 2014 para deputado federal, onde eu estou em casa com minha tia, me lembro como se fosse hoje. Nós duas lá no sofá conversando, né, falando do que já tinha acontecido nesse pouco tempo. Meu telefone toca, era o Eduardo. Aí ele fala assim para mim, você viu, né, vencemos as eleições, poxa, que legal, e eu ficaria muito feliz se você viesse trabalhar comigo no meu escritório, no meu gabinete, você fizesse parte da minha equipe. Ju, quando ele falou o salário, era 3, 4 vezes mais do que eu ganhava como estagiária na Polícia Federal. Olha aí, daquele pouco que você achou que era pouco, saiu uma oportunidade onde você foi ganhar 3, 4 vezes mais. E ainda estava na faculdade, estudando, né? Isso foi final de 2014, né? Que a eleição foi em outubro. E ali nós começamos, 2015, ele toma posse, eu entro no gabinete, começo a trabalhar. 2018 foi a reeleição dele, a eleição do Jair Bolsonaro para presidente. Eu estive na campanha, durante esse processo com eles, acompanhei os tristes episódios, né, que aconteceram, da facada, todo o processo dolorido. Eles vencem a eleição. 2020... nós estávamos naquela demanda, né? Nós tínhamos muitas pessoas que nos procuravam para apoiar para a vereança e apoiar também para prefeitos. E a gente tinha uma lista grande, um dia a gente estava em uma reunião e aí eu fui apresentar para o Eduardo alguns nomes, né, de pessoas que pediam nosso apoio para concorrer à vereança. E aí ele, em silêncio, esperou eu falar. Quando eu terminei, ele falou, olha, tinha outras pessoas na sala, ele disse, olha, vocês eu não sei, mas a minha candidata aqui em São Paulo para vereadora é a Sonaira. Falei, eu? Falei, eu não, querido, você procurou outra pessoa. Eu não quero isso, porque eu estava acostumada a um trabalho de base, né? Um trabalho de bastidor. De bastidores. Eu sabia ser assessora. Né? E é fácil quando não é a sua carinha que tá lá na frente. É verdade, né? É fácil quando tá na sombra de outra pessoa, quando não é a sua cara que vai pra exposição. Você só tá ali cuidando e deixa o outro colocar a cara pra bater. Deixa o outro botar a cara lá pra aparecer. Aí ele falou, não, a minha candidata vai ser você. Você é uma pessoa que eu confio, uma pessoa que tá com a gente já tem um tempo, a gente precisa de pessoas sérias e vai ser você. Eu achei que ele estivesse brincando comigo. Falei, nada, ele tá de brincadeira, não. E fui levando a minha vida. Era o ano que eu estava planejando casar. Eu falei, meu filho, a única coisa que eu quero desse ano na minha vida é casar. Então não atrapalhe meus planos. E aí um dia eu tô em casa e ele me mandou uma mensagem. Ele falou assim, ó, o seu Instagram é fechado. Abre o seu Instagram, que eu vou começar a compartilhar umas coisas suas e tal. Eu falei, não é possível que ele tá falando sério.
E aí nós fomos, né? Ele falou, não, a candidata vai ser você e tal. Aí um dia eu encontrei o Jair, ele falou, Sonaira, você vai ser nossa candidata lá em São Paulo. E começamos a fazer a campanha, Ju. 2020. Eu tinha 5 pessoas na minha campanha. Em 7 anos, você transformou a sua vida lá do interior da Bahia. Sim. Uma menina que veio para São Paulo para ficar 3 meses. Passando frio. Olha aí, gente. E aí foi para ser vereadora da maior cidade, né? Sim. São Paulo, capital. Nós não estamos falando que é muito mais é mais difícil ser eleita uma vereadora em São Paulo do que uma deputada. É muito porque difícil. A gente sabe que é muito difícil. Mas, ó, gente, tudo isso por quê? Porque a Sonaira acreditou nela. Ela acreditou. Ela saiu de lá com essa missão, com esse objetivo e foi tendo fé nessa mulher que você nasceu para ser e para chegar com uma história tão brilhante. Eu tenho certeza que muitas dessas mulheres que estão nos assistindo estão se inspirando e vendo como é possível, Sonaira, porque Sim. realmente é uma transformação, né? Sim, com uma certeza. Menina do interior da Bahia chegar na capital, né, e começar a estudar pela nota do Enem, começar a te ajudando. E a gente sabe que São Paulo é uma cidade muito difícil de tudo. Eu que saí do interior de São Paulo, quando vim para São Paulo, sei como é difícil, mas você acreditou. E aí você foi eleita. E aí eu fui eleita. E é muito importante isso que você fala, Ju, de acreditar, né? De saber quem você é, da força que tem em você. Eu me lembro que assim que eu aceitei o estágio na Polícia Federal, a minha tia ficou desempregada. E a minha tia era ela quem sustentava a casa, em todos os sentidos, né? Só que ela cozinhava muito bem. E aí, qual era o meu medo? Era a gente ser despejado. E ela falou, ó, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste. Eu vou fazer lanche natural e bolo de pote. E você vai vender na faculdade e você vai vender no trabalho. Tinha dia que ela dava 2 viagens para repor o que eu vendia. Eu vendia na faculdade e eu vendia na Polícia Federal os lanches e os bolos que ela fazia. Ela chegou a fazer algumas ceias também lá na Polícia Federal, né, de confraternização no final de ano. E a gente conseguiu, por alguns meses, até ela, né, conseguir outro trabalho, nós conseguimos pagar as contas de casa, principalmente o aluguel, através, né, desse empreender, porque ela empreendeu. Ela empreendeu. Então, é isso que você fala, né? A força, você descobrir, você acreditar. E quando eu contava isso dentro do trabalho e tal, o pessoal sempre falava, nossa, Sonaira, mas a sua tia, eu falava, ela era uma mulher determinada, sabe? Aquilo que ela se propôs a fazer, ela ia até o final. Se desse certo ou não, ela cumpriu a missão que era seguir, trilhar aquele caminho. E aí aconteceu que em 2020 eu fui eleita vereadora na cidade de São Paulo. Nós tínhamos 5 pessoas, então era o Jair e o Eduardo nas redes sociais, pedindo voto, divulgando. E aqui na cidade de São Paulo, durante a semana, tinha eu, meu irmão e mais 3 amigos na campanha. E nos finais de semana, às vezes nós conseguíamos mais 3 pessoas para estar com a gente na rua, distribuindo material e pedindo voto. E aí nós conseguimos 17 mil votos. Que fantástico! Com esse trabalho. Eu me lembro que eu cheguei para o advogado com a prestação de contas da campanha. E ele falou, olha, Sonaira, pode ser que você tenha problema com isso aqui. Porque é muito difícil alguém acreditar que você fez uma campanha para vereadora de São Paulo com isso aqui. Com esse valor. Eu falei, olha, doutor Joel. Eu falei, doutor Joel, mas foi exatamente isso aqui que nós fizemos, que nós utilizamos. E começamos o grande desafio depois de eleita, né, ser vereadora desse país. Que é São Paulo, né? E conta pra nós, você como mulher, porque a gente sabe, né, que é muito difícil nós mulheres, como que foi você, mulher, iniciar como vereadora essa vida política? Muito difícil, né? Primeiro pela pauta que a gente defende, né? Então nós defendemos a família, nós defendemos o agro,
nós defendemos as crianças, nós defendemos a liberdade religiosa e já torna tudo mais difícil. Então, a mulher, muitas vezes, ela tem que provar que ela é competente para estar onde está. Muitas vezes não. Todos os dias a gente precisa comprovar que a gente é boa. Que a gente é boa. É impressionante, independente do seu grau de instrução, Sim. sua capacidade, Sim. da sua classe social, Sim. a gente tem esse desafio todos os dias de provar que a gente é competente. Exatamente. E quando eu cheguei na Câmara que eu vi, né, já tinha pessoas ali de anos, né, tinha pessoas que estavam entrando também junto comigo e tinha todas as dificuldades. Então as pessoas começam a pensar, né, será que ela vai saber falar sobre isso? Será que ela vai conseguir dar conta? Será que ela vai ter competência? Não, aqui vai ser só um mandato e acabou. Não, ela não vai dar conta, não vai conseguir administrar. E aí você começa aquela batalha tanto de dar conta do que você se propôs durante a campanha, e também de mostrar que você é competente sim, que você está ali porque também é competente, porque as pessoas confiaram em você, porque as pessoas acreditaram em você, e você começa essa batalha todos os dias, né? De não baixar a cabeça, de trabalhar, de mostrar os resultados do seu trabalho, da sua competência, e você começa a enfrentar essa dificuldade, essa barreira, para realmente as pessoas começarem a ver os frutos que você pode dar. Mas, Sonaira, você sabe que você é uma mulher, é claro, eu falo muito em todos os nossos encontros das semeadoras do agro, da importância da mulher, de termos mulheres na política nos representando, e você é uma delas, e eu vejo como você é forte e corajosa, porque muitas vezes a gente quer um cargo, mas muitas vezes a gente não acredita em nós mesmos e a gente não tem a coragem de enfrentar os desafios desse cargo. E você está sempre de cabeça erguida, porque eu sei que os preconceitos são enormes, os desafios são enormes, por sermos mulher, e você está lá, de cabeça erguida, defendendo a causa da família, da mulher, entendeu? Da desigualdade, de todas essas pautas muito fortes e também das grandes necessidades que as mulheres têm. Porque eu falo assim, nós somos 51% da população do nosso país e nós temos um número enorme de mulheres que estão em casos de vulnerabilidade, de violência doméstica aí, casos de feminicídios. E que bom que temos mulheres fortes com coragem como você, para que nós possamos ser representadas. Isso é muito importante. Eu venho falando isso todos os eventos, todas as minhas falas, da importância de termos mulheres nos representando, da importância de nós mulheres votarmos em mulheres, porque normalmente uma mulher não vota em mulher. Por quê? Porque o preconceito é entre nós mulheres, e a gente precisa acabar com isso, porque somente algumas políticas públicas, somente uma mulher pode estar lá para nos defender. Sim. Não é isso? Sim, verdade, é isso mesmo. Nós temos essa dificuldade, eu senti essa dificuldade na pele, Ju, quando eu assumi a Secretaria da Mulher em 2023. Que foi outro desafio, né? Conta para nós aí, porque um grande desafio, e o Estado de São Paulo não tinha uma Secretaria da Mulher, né? Sim. Você rompeu essa barreira e foi a primeira, né, secretária da mulher. Sim, gente, foi aí que a Juliana, a Faesp e o Tirso, eles entraram na minha vida. Foi quando eu assumi a Secretaria da Mulher em 2023, um outro grande desafio, porque não existia Secretaria da Mulher, né? Então, quando o governador Tarcísio, ele diz na campanha que vai criar uma secretaria, ele gerou expectativas, né? Principalmente em quem seria a pessoa que assumiria este cargo, né? Então, quando o governador Tarcísio ele me convida para assumir a pasta da Secretaria da Mulher, eu fui bem clara com ele. Eu falei, governador, o senhor sabe que já tem na internet alguns posicionamentos aí, né? Falas minhas, já gerou em outras oportunidades algumas polêmicas. Então, se o senhor, ele falou, não, Sonaira, eu vou colocar você lá porque eu confio em você, por competência mesmo, eu não tô nem aí porque o povo acha. E eu vou te falar um negócio. Os principais ataques dentro da Secretaria da Mulher,
que eu passei foi por outras mulheres. Tá vendo, meninas? Como a gente precisa, em vez de apoiar, aplaudir. Eu nunca me esqueço do dia que eu te conheci. Eu cheguei lá, você falou assim pra mim, olha, nem CNPJ essa secretaria tem ainda. Que foi o processo de criar, né? E a Juliane, a semeadora, sempre foi muito parceira da secretaria, nas grandes ações, nos eventos. E você sabe, Ju, que é um negócio assim, que eu não sei se eu digo que é a tua missão que já vem impregnada em você, que a gente fazia os eventos, a gente não tinha dinheiro. E a gente fazia evento que o pessoal não acreditava. Lotado, né? Lotado. E se a gente fosse 2 dias, tinha gente lá e o pessoal ficava e era aquele negócio e você falava, gente, só pode ser parte mesmo da missão que cada um carrega. Exatamente. Que é a missão que você, é uma missão que você tem e a sua missão é muito maior, entendeu? É muito maior. E eu falo que nós mulheres, a gente tem essa carência de poder estar nos reunindo, de poder estar ouvindo histórias de outras mulheres, que você levou várias mulheres no palco, né, nos teus eventos, várias mulheres que começaram a contar histórias, que tiveram um olhar para cada uma daquelas mulheres lá, e a gente precisa disso. Então, a gente precisa de mulheres na liderança, em cargos representativos como você tem, para que possamos ir quebrando isso, sabe? Eu falo, ô Sonaira, que muita gente vem e pergunta, Juliana, você vai ser candidata ao quê? Gente, eu não sou candidata, eu não tenho esse olhar para estar sendo candidata. Eu brinco que eu não vou ser candidata nem a síndica do meu prédio. Mas a minha missão é maior do que ser uma candidata. Minha missão é para podermos construir mulheres na política e em liderança para que nós possamos juntas fazer a diferença, que ninguém faz nada sozinho. Então, essa é a missão das Semeadoras do Agro. É ter mulheres como você aqui, compartilhando essa história, mostrando a tua visão, mostrando qual o seu olhar, o que você pode fazer para dar mão a outras mulheres e para fazer com que essas mulheres que estão nos assistindo falem, não, eu posso. Sim. Eu vou levantar agora da onde eu estou e vou seguir em frente. Porque eu falo que o grande desafio, 2 grandes desafios nós temos todos os dias na nossa vida. É abrir os olhos, agradecer a Deus por estar começando mais um dia e ter coragem de nos vencer todos os dias, porque é difícil. Muitas vezes a gente parece que tem medo, mas a gente precisa ir com medo. A gente precisa ir com a coragem. E hoje vocês estão vendo aqui uma história da Sonaira, que saiu lá do interior da Bahia e veio para São Paulo e construindo essa história maravilhosa. E ela é uma jovem, meninas. Ela é jovem. E tudo por quê? Porque ela acreditou nela. Ela acreditou no poder da mulher que ela tem. E é claro, a gente nunca pode esquecer de agradecer os homens que a gente vai encontrando na nossa trajetória, que nos ajudam, dar aquele empurrãozinho para a gente ir lá e chegar lá. Então, como você contou, do Eduardo Bolsonaro, e com certeza você tem outros homens aí, do nosso governador Tarcísio, que foi acreditando e foi falando, vai em frente, porque eu acredito em você, e assim são vocês, meninas, porque eu falo que nós nascemos para ser a melhor, nós nascemos para vencer, e não existe o impossível na nossa vida. Mas a gente precisa acreditar todos os dias nessa mulher. E que história, Sonaira! E daí, né, foi reeleita vereadora, com mais votos ainda, né? Que, gente, é uma mulher brilhante. Eu gostaria da gente ficar horas e horas aqui, mas as luzinhas já estão apertando aí do nosso tempo. Mas, Sonaira, nós temos um momento agora que é o Semearé, para a gente conhecer um pouco dessa Sonaira esposa, dessa Sonaira mãe, né? Da Sonaira no outro lado da vida dela. Eu sei que você é uma pessoa super religiosa, espiritualizada. Isso faz muita diferença, isso faz brilhar cada vez mais esse seu sol, né? Conta pra gente que mulher que te inspirou
para chegar aqui até hoje? Olha, eu tenho 2 grandes exemplos, né? Na verdade, 3. Eu começo com a minha mãe e com a minha avó, né? Que no momento de dificuldade lá na Bahia, a minha avó era lavadeira, né? Ela lavava para fora e passava também. Então, no momento de dificuldade que a gente atravessou lá na Bahia, a minha mãe ajudava a minha avó a lavar e a passar para ajudar nas coisas de casa. Então, a fé delas, a determinação delas, a força delas em sair dali, né, mesmo com toda a dificuldade, levantar cedo, ir para a fonte, lavar roupa, para ajudar nas despesas de casa, elas sempre me inspiraram muito. E depois a minha tia, depois que eu vim para cá, a minha tia que foi esse exemplo para mim de força, né, da mulher que está ali, que acredita que é capaz, da mulher que não se vitimiza, Ju, da mulher que não fica só chorando as suas dores. Exatamente. Porque nós também temos isso. Porque não adianta a gente se vitimizar. Nós não, é claro que todas nós temos muitas e muitas dores, mas a gente não pode se vitimizar. Sim, sim. E eu vi muito isso de forma muito clara. Então, apesar das dificuldades, apesar das dores, das faltas, tinha cicatriz, claro que tinha cicatriz, né? Mas a gente não ficava chorando ali, se lamentando, porque isso nos impede de sair do lugar que nós estamos. Então, veja, às vezes as pessoas esperavam um discurso meu baseado na cor da minha pele, baseado do lugar de onde eu vim, baseado na minha condição social, baseado do lugar que eu moro, né? E eu sempre falei, gente, não é isso, a cor da pele ela não define caráter. De jeito nenhum. A cor da pele não diz, né, sobre onde você vai chegar, e eu não estou dizendo aqui que o racismo não existe, existe. Eu estou dizendo que eu não uso a cor da minha pele para chegar nos lugares. Exato. E aí, Ju, elas foram um grande exemplo, né, de fé, de força, de coragem. A minha avó até hoje, ela chega na minha casa quando ela vem me visitar e ela fica olhando as minhas roupas. Ela fala, essa camisa não tá encardida não. Eu falo, ó, para com isso que não tem nada encardida. Porque aquelas que a roupa tem que estar intacta, impecável, né? Impecável. A minha avó é assim, a mãe da minha mãe, né? E aí eu tenho nelas esse exemplo, assim, né? De força, de coragem, de mulher que apesar das dificuldades não desiste, acorda cedo, vai lá. Então E a Sonaira mãe? A Sonaira mãe. Eu casei em 2020, em 2022 eu tive a minha filha, né, a Maria Helena, que hoje ela tem 3 anos e 7 meses. E aí foi onde eu descobri, né, foi quando eu comecei a me ver um pouco, né, da minha mãe, da minha avó, da minha tia. Eu tenho grandes responsabilidades hoje fora da minha casa, né, que é cuidar do meu mandato, da minha vida pública. Mas a minha principal, né, demanda hoje, o meu principal ponto hoje é a minha casa. É lá que você se recarrega. É lá que eu me recarrego, é lá que está o meu olhar maior, a minha responsabilidade. E eu sou daquelas assim, que eu faço questão, apesar da minha vida louca, eu faço questão de deixar a minha casa organizada para a semana. Eu faço questão de deixar o almoço da minha filha pronto. Eu faço questão de saber de tudo que acontece dentro da minha casa, de cuidar, de estar atenta ao que acontece, porque é isso, eu tenho que saber qual é o filho, quais são os filhos que eu vou entregar para a sociedade e quais são os filhos que eu vou entregar principalmente para Deus, dentro da minha missão. Porque a mulher, nós carregamos diversas responsabilidades. Sim. Mas a missão original que nos foi dada são os nossos filhos. Nós somos o único ser na face da Terra que conseguimos gerar a responsabilidade. Que é uma bênção divina. E vem com muita responsabilidade. Então eu faço questão de, aos domingos, me dedicar, levar minha filha para a igreja, ensinar para ela o caminho que ela deve andar, ter esse momento mesmo de, olha, é assim, ter um momento reservado em família, que é onde você disse, né? A gente recarrega, a gente, né, ganha força, a gente começa a ter um ideal a mais de luta, de defesa daquilo que a gente acredita. Isso fica mais claro para nós, pelo menos para mim, ficou mais claro depois que eu me tornei mãe. Sim, é porque às vezes a gente acha uma coisa, mas você só sabe esse olhar quando você é mãe, né? Eu falo que a gente precisa ter gratidão
quem teve a oportunidade de gerar um filho, de ter um filho, e que aí a gente consegue ver até quais as dores dos nossos pais, né? O porquê de tanta preocupação, né? E é uma vida que você coloca, e eu acho que você precisa encaminhar, direcionar, orientar, porque o filho é para o mundo, sim, mas basta a gente orientar e que eles vão seguir em frente, né? Bom, Sonaira, nas horas de lazer, você tem lazer? Graças a Deus, nas poucas horas de lazer, que eu digo, eu acabei de sair de uma campanha, já entrei direto no mundo, estou super acelerada, mas assim, nas horas de lazer eu gosto de visitar os parentes, eu gosto de chegar, sentar na mesa, ter chá, ter café, ter bolo de fubá. Que delícia! Eu gosto de sentar e ficar conversando, eu gosto de passear, eu só não gosto muito de ir pra shopping, porque eu não tenho paciência, Ju, de ficar paciência. Se for época de festa, que tem muita gente circulando, eu fico perdida, então eu gosto de sair, passear, caminhar, sabe, descansar, ter um final de semana assim, de um lugar que eu possa descansar, caminhar em parque, eu gosto bastante. Então eu gosto desse momento de descanso mesmo, sabe, de sair de casa sem compromisso, né? Sem compromisso. Bom, compartilha suas redes sociais para elas poderem conhecer mais, porque, gente, imagina quanta coisa interessante não tem essa mulher maravilhosa que é a Sonaira Fernandes aí. Compartilha suas redes, onde essas mulheres podem entrar em contato com você, te conhecer um pouco mais. A minha rede, meu Instagram, que dá acesso a todas as outras redes, é Sonaira_SP. Sonaira_SP. Comecem a seguir, tenho certeza que vocês vão adorar, porque ela coloca, sempre tá atualizada, eu acompanho, eu sigo e cada hora essa mulher tá num lugar. Sonaira, para finalizar, que mensagem e conselho você deixaria a todas essas mulheres que estão nos assistindo? Eu deixaria a seguinte mensagem, né? Acredita no propósito que te faz acordar todos os dias, no propósito que te mantém de pé, no propósito que te fez prevalecer até hoje. Não importa a dificuldade do local físico que você mora, da condição financeira que você está e das dores que te acompanham. Se você focar no propósito, o lugar que está determinado para você acessar, você vai acessar. Olha aí, meninas, a dica, e hoje vocês conseguiram ter um pouco a ideia, a gente conhecer você melhor, né? Porque muitas vezes a gente conhecia a Sonaira vereadora, a nossa secretária da mulher, mas não conhecia a Sonaira mesmo, a mulher que tem atrás dessa vereadora, dessa secretária, a mulher que saiu do interior da Bahia e acreditando, veio dando seus passos para chegar até aqui. Que orgulho, obrigada por nos representar tão bem, é um orgulho para nós mulheres, você rompeu grandes barreiras e abriu caminho para muitas de nós chegarmos um dia. Você que quer também vir contar a sua história, manda pra gente um direct no @semeadorasdoagro, que com certeza será um prazer tê-la conosco, e até a próxima semana.